Hoje o Senhor te diz: coragem! 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 Quem recebe? Amém. Vamos ver se ele diz isto mesmo. Uau! Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, é esta noite que Deus preparou. O Senhor, pondo-se ao lado dele, receba para você, disse: coragem. O Senhor está te dizendo: coragem. Ele sabe por que ele está te dizendo isso. Ele sabe quem ele trouxe nesta noite aqui para ouvir esta palavra. Você recebe? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento precioso em que a tua palavra é exposta ao teu povo, aqueles, Senhor, que são eleitos, escolhidos, predestinados, aqueles que têm um plano de vitória para cumprir e usufruir nesta terra. Portanto, fala aos corações, Jesus, que nada impeça, nenhuma lógica, racionalidade, nenhuma carnalidade agora possa impedir, Senhor, a fé de se manifestar. Porque ao misturarmos fé com esta palavra, coisas extraordinárias acontecerão. Porque tu estás dizendo à igreja agora, a partir desta noite: coragem, igreja, coragem. Porque tu sabes, Senhor, que muitos chegaram aqui abatidos, cansados, oprimidos, quem sabe amedrontados, intimidados por algum problema, alguma crise, alguma situação, alguma palavra contrária. Mas nós ficamos com a tua santa e bendita palavra, porque tu estás dizendo a cada filho neste dia, aos internautas, aos que vão ouvir este CD: coragem, coragem, coragem. Entendemos, Pai, que não cabe desânimo nesta hora, porque estamos prestes a ver o milagre, Jesus. Estamos prestes a tomar posse da bênção. Estamos prestes, Senhor, a pôr a mão nas grandes conquistas. E por isso, Senhor, não cabe agora desistência nem covardia. Ficamos com a tua palavra: coragem. Nos agarramos a esta promessa de que a coragem trará vitória. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo do Senhor diga amém e amém. Amém. Quero dar um aplauso ao Senhor. Nós vamos fazer uma coisa bastante interessante neste culto, para que você entenda o que Deus está lhe dizendo, para que você seja um instrumento de Deus também, não só eu hoje, nesse momento da palavra, mas você na vida do irmão que está ao seu lado, que está na frente, que está atrás. Todas as vezes que eu hoje, durante a mensagem, disser: hoje o Senhor te diz, você vai dizer: coragem. Nós vamos ter que nos apropriar desta palavra, amados, porque há pessoas amedrontadas, há pessoas temerosas. Os dias não são fáceis. As notícias más chegam todos os dias, a todo momento. Mas hoje o Senhor te diz: vamos ver se nós acordamos. Amados do Senhor, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, predestinados, vencedores, favorecidos, grandes conquistadores, invencíveis para a glória do Senhor. Aquilo que nós pensamos, aquilo que está dentro da nossa mente, se reflete nas nossas ações, se reflete nas nossas atitudes. Aquilo que nós fazemos é o reflexo daquilo que nós pensamos. Eu tenho ensinado aqui, várias vezes já falei isso, que você não pode mudar a sociedade, você não pode mudar o seu marido, você não pode mudar a sua esposa, você não pode mudar os seus pais, você não pode mudar as leis do país, mas você pode mudar a si mesmo. Quando você muda por causa da palavra de Deus, todas as coisas do seu universo começam a mudar também. E a mudança, ela é feita por mim e por você. Nós não podemos achar que Deus é que vai fazer a mudança. Deus vai nos capacitar a mudar, mas eu e você que mudamos. Veja o que diz Romanos 12, versículo 2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então veja, eu é que tenho que me transformar. Eu é que faço isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu é que mudo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos aqui esta noite para mudar pensamentos. Especialmente os pensamentos de quem vem enfrentando adversidades. Você que vem enfrentando lutas. Você que vem enfrentando situações difíceis. Haverá mudança nos seus pensamentos hoje. Porque os pensamentos que estão na mente de quem tem paz são pensamentos de Deus. São pessoas que já mudaram. Pessoas que foram transformadas pela palavra, pessoas que não se conformam mais com este mundo, são as pessoas que não se atemorizam e não se deixam mais intimidar pelas mentiras do inimigo. Então, nós já temos, como crentes em Jesus, a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Então confesse isso, diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga, os meus pensamentos são os de Cristo. Diga, os meus pensamentos são os da Bíblia. Então, o que você pensa hoje é o resultado das experiências que você teve em toda a sua vida. É isso que você tem hoje dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Os tempos mudaram, os costumes mudaram, o sistema mudou, mas o Deus a quem servimos é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será para sempre. Deus não muda. Amém? Então, nós que somos cristãos, nós que somos crentes em Jesus, nós temos que entender que as nossas atitudes, por causa destas verdades que o Espírito Santo imputou em nosso espírito, determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Aquilo que eu tenho como atitude, resultado dos meus pensamentos, pode atrair ou afastar pessoas de mim. Você sabia disso? Quando você recebe e confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você chega à igreja porque Ele lhe chamou, quando você se converte porque Ele lhe predestinou, Ele lhe dá uma capacidade de ter atitudes firmes. Ele lhe dá uma capacidade de ter atitudes convictas, atitudes poderosas. Ele lhe deu uma atitude, já para você estar aqui neste culto, Ele já lhe deu uma atitude de parar um momento e ouvir o que Ele lhe tem a dizer. Ele já lhe deu atitudes novas, porque agora quem vive em você é maior do que aquele que está neste mundo. Você passou a viver por fé e não mais pelo que você vê. Você se tornou uma nova criatura e as suas atitudes já mudaram. Sem você se aperceber, mudou o seu vocabulário. Sem você se aperceber, mudou o seu palavreado. Sem você se aperceber, mudaram os lugares que você vai. No passado, amados, nós íamos a qualquer lugar. Hoje, nós não entramos mais em qualquer lugar. Nós não andamos na roda dos escarnecedores. Você não vê um crente da Cristo Vive, não que passa por aqui. Um crente da Cristo Vive, você não vê envolvido com o mundanismo. Numa festa louca, numa rave, ou num pagode, bebendo cerveja, descendo redondo, quadrado, triangular, sei lá o quê, fumando, pulando, não é? Ficando com um, ficando com outro, com uma, com outra. As pessoas hoje que lhe cercam, as pessoas que são da sua intimidade, mudaram. Foram substituídas. Você sabe que não pode ter parte com as trevas. Você é luz, e luz não se mistura com as trevas. Você não se associa mais ao ímpio, porque hoje a nossa associação é com quem tem Jesus no coração. Hoje você é uma pessoa feliz. Hoje você é salvo, você é livre, você é vivificado, você é liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. As suas atitudes hoje são corajosas, ou pelo menos bem mais do que eram
antes. As suas atitudes hoje são muito mais firmes do que eram anteriormente. Porque você tem a mente de Cristo. Você não é mais controlado pelas crises deste mundo. Você não tem mais medo da morte, medo das ruas desta cidade. Medo, sei lá do que, não é? Você sabe hoje que os anjos de Deus estão na sua vida, ao seu redor para lhe guardar. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe... Diga glória a Deus. Então, o mundo está cheio de cristãos em crise. Às vezes, só se lembram de Jesus na hora do problema. E às vezes, nem se lembram de Jesus em hora nenhuma. Mas se você está aprendendo conosco a revelação da graça de Deus, e você aprendeu já a viver o cristianismo autêntico, legítimo, você tem que se tornar inevitavelmente uma pessoa estável e madura. Diga, estável e madura. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, na fé, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Que é isso, bispo? Eu não digo mais, ai Deus, não tira o meu nome do livro da vida, por favor. Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Eu não digo mais, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu estou com medo, o diabo vai me pegar, vai me possuir. Eu não digo mais, Senhor, dá-me mais fé, eu preciso de mais fé. Senhor, eu pequei, perdi a salvação, meu nome foi riscado do livro da vida. Eu não digo mais isso, porque são coisas de menino. Agora o que eu digo? Eu fui predestinado antes da fundação do mundo para viver a vida eterna. Eu estou num plano perfeito de vitória. Eu tenho o selo do Espírito Santo na minha vida. No dia em que eu criei e confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador, tendo nele crido, fui selada com o Santo Espírito da promessa. Hoje eu digo, o meu nome está no livro da vida e de lá ninguém pode apagar. Ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Hoje eu digo, o diabo não pode comigo, porque maior é o que está em mim do que aquele que está neste mundo. Então, isso são coisas de pessoa madura. São coisas de pessoa estável. Isso tem que ser verdade na sua vida também. Amém? Então, todos nós já enfrentamos no passado, ou estamos enfrentando, situações difíceis. Que, amados, se nós não tirarmos de dentro de nós essas situações difíceis, quando nós estamos passando por elas, se nós não tirarmos de dentro de nós atitudes corajosas, atitudes firmes, nós nos deixamos, amados, acovardar. Se nós não tivermos pensamentos bíblicos, nós nos deixamos acovardar. Mas hoje o Senhor te diz... Então ninguém vai se acovardar. Vão se assustar até se acostumar. Eu sei que se você não tem despertadas essas atitudes firmes, se você não tem despertadas essas atitudes corajosas, convictas, estáveis, maduras, pode ser que uma voz, como disse a irmã Adriana no seu testemunho, né? Pode ser que uma voz, que uma ameaça, que uma situação lhe deixe tremendo nas bases, acovardado, ou até mesmo desesperado. E nós hoje, amados, vamos ver um personagem bíblico que já estudamos aqui 100 vezes. Vamos estudar 101 hoje. Mas nós vamos ver um personagem bíblico que muito nos inspira nesse assunto de firmeza, nesse assunto de ousadia, nesse assunto de maturidade espiritual. Independente da idade, ele era muito novo. Nesse assunto de coragem, que é Davi. Nos dias de Davi, quando ele era muito novo ainda, o rei Saul, que era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, ele tinha um exército de 45 mil homens poderosos de guerra. Você sabe o que é 45 mil homens? Estou falando de 4 mil. Estou falando de 45 mil homens de guerra. Poderosos. Mas diz a história, e você sabe muito bem, que num determinado momento, um homem chamado Golias, um homem só, um sujeito só, comum. Mas o negócio
que esse homem só, comum, ele era grande. Ele era grande demais. E esse homem começou a berrar, esse homem começou a gritar, esse homem começou a desafiar, esse homem começou a intimidar aqueles 45.000 soldados, homens de guerra, e um rei, escolhido por Deus, ungido por Deus. Então, não é nada difícil do que nós podemos ver hoje em nossos dias. Você aqui está tipificado por esse rei, ou quem sabe, por um desses homens, desses 45.000 homens do exército de Deus. Mas aquele homem começou a desafiar, aquele gigante começou a gritar, a berrar, a intimidar. E diz em 1 Samuel 17:10, disse mais o filisteu, hoje, e eu quero que você guarde a palavra hoje, afronto as tropas de Israel. Hoje, tem gente aqui neste santuário, me ouvindo pela internet, sendo afrontada. Tem gente hoje aqui sendo intimidada. Tem gente entre nós hoje sendo desafiada por palavras, por vozes, por ações, por atitudes estranhas. Assim aconteceu. Ele disse, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele queria o quê? Ele queria briga. O que o inimigo quer com você? Briga. O que o inimigo quer com você? Através dessas situações, confronto. O que o inimigo quer com você? Amedrontar, gritar, espernear, te assustar, te intimidar. Esse gigante de 3 metros de altura deixou acovardados 45.000 militares e o rei. Todos ficaram paralisados. Esta arrogância do gigante pôs medo num exército. Mas o que esse gigante não sabia é que ele poderia perder uma batalha. Ele não sabia que ele era alguém que poderia perder uma batalha. Ele era arrogante. O mal normalmente que se levanta contra você e contra mim é arrogante. É petulante. Assim era esse gigante. Ele era arrogante. E ele não imaginava que alguém poderia se levantar para confrontá-lo. Até o dia de hoje, talvez aquilo que está te intimidando, não imagine o quanto você pode se levantar para ir vencer esta situação. Talvez quem se levantou ou o que se levantou contra você, não está imaginando que você possa confrontar esse gigante, esta situação. Alguém no meio daquela gente toda, do povo de Israel, poderia ter uma atitude corajosa. Afinal de contas, era um rei, amados. Capacitado para ser rei. Poderoso. 45.000 pessoas. 45.000 homens. Só homens de guerra. Mas ninguém teve uma atitude corajosa. Então, a verdade é que aquele gigante não sabia que ele podia perder. Tem alguma coisa que está insistindo em te intimidar? Tem alguma coisa que está insistindo em te afrontar? Tem alguma coisa que não para de se levantar contra você? É que essa coisa, essa situação, essa pessoa, seja o que for, esse dardo aí do inimigo, não sabe até hoje que pode perder, que pode ser confrontado, que não pode ser vencedor na sua vida. Então, um homem, amém, glória a Deus. Graças a Deus, você está entendendo. Um homem pequenininho, baixinho, ruivinho, bonitinho, que não tinha nada a ver com guerra, com arma. Davi ouviu um gigante arrogante, ouviu um gigante desafiador. É como quando alguém, entre nós, recebe um diagnóstico médico escrito carcinoma. A maioria sabe o que é, mas tem gente que vai para o dicionário e... Quando recebe um diagnóstico desafiador, arrogante como esse, imagina como é que vai ser daqui para frente. Agora pense comigo, o carcinoma é que não imagina que pode ser derrotado. Até a ciência acha que ele não pode ser derrotado, com raras exceções. É como quando alguém recebe uma sentença jurídica. Você vai perder a tua casa.
Você vai ter que entregar o teu carro, o teu apartamento. Isso é desafiador. Esta sentença não imagina que possa ser reversível. Amém? Então, uma arrogância de uma situação se apresenta como se neste mundo houvesse alguém ou alguma coisa maior do que o Deus a quem servimos. Tudo que se levanta contra você e tem te intimidado, não imagina o tamanho do nosso Deus, do seu Deus e do meu Deus. Esse arrogante gigante, ele não sabia que podia perder a batalha. Mas Davi era um homem convicto, olha a diferença. Davi era um homem firme, Davi era um homem corajoso. E ele começava a se posicionar, como você deve se posicionar esta noite. Hoje, você vai se posicionar. Hoje, você vai falar aquilo que está lhe intimidando. Você vai começar a dizer aí, ocupando os teus pensamentos, o teu coração. Você vai confessar isso, nem que seja baixinho, que esta coisa, esta situação, pode ser vencida pelo seu Deus. Amém? Então diga aí, seja o que for. Crise financeira, você pode ser vencida pelo meu Deus. Câncer, você pode ser vencido pelo meu Deus. Confusão familiar, você pode ser vencida pelo meu Deus. Divórcio, você pode ser vencido pelo meu Deus. Diz no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Esta é a atitude de quem é firme. Esta é a atitude de quem conhece a graça e sabe que a graça é a vitória de Jesus, porque é um favor imerecido. É quando você olha para uma situação e diz: quem que você pensa que você é para me afrontar a situaçãozinha? Ela pode ser gigantesca, mas quando você olha para ela, da perspectiva de Deus, ela é pequenininha. E quando você começa a dizer: quem você pensa que você é? Doença. Quem você pensa que você é? Malignidade. Quem você pensa que você é? Desemprego. Quando você começa a assumir esta postura, você começa a entrar no plano da vitória. Sabe o que acontece aqui, amados? O gigante, na sua arrogância, se pôs, na verdade, como um alvo de Deus. Eu queria que você olhasse hoje para a situação que lhe afronta, que lhe intimida, e soubesse que hoje essa situação é alvo de Deus. Está no alvo de Deus para ser derrotada. Está no alvo de Deus para ser alcançada hoje, atingida e destruída. O gigante não sabia que ele se tornava o alvo de Deus. Davi sabia que o gigante diante de Deus era ninguém. E eu quero lhe dizer hoje que essa atitude de Davi firme, essa atitude de Davi corajosa, em não se acovardar, mudou a sua história, mudou a sua vida, mudou a vida do povo de Israel. Esse homem corajoso, esse homem firme, cheio de autoconfiança, cheio de confiança em Deus, não vacilou, porque diz o versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quando Davi pegou aquelas pedras e aquela funda, na realidade, amado, isso significava o quê? Quando Davi olhou para aquele gigante, quando Davi falou, quem ele pensa que ele é? Quando ele foi avançando, pegou aquelas pedras para atirar com a sua funda, o que isto significava? Davi estava dizendo o que nós dizemos, está escrito, está escrito, está escrito, Deus diz e Deus faz, Deus disse e Deus fará. Davi confiava em Deus. Quando ele pegou aquelas pedrinhas, ele não confiava nas pedrinhas. Ele não confiava num estilinguezinho. Ele confiava em Deus. As 5 pedras, na verdade, tipificam, sabe o quê? Os 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Neste ministério você tem as 5 pedras. Amém? Bispo, o que significava aquele cajado, aquele bordão de Davi?
significa a autoridade de Deus na vida do cristão. Hoje você tem a autoridade de Jesus Cristo na sua vida e você tem 5 pedras. E com isso, meu amado, você vai vencer aquilo que tem te intimidado. No versículo 45 está escrito: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, não era com pedrinhas, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Presta atenção, o gigante afrontava na realidade, não era o povo de Deus, mas era o próprio Deus. Isso que está lhe afrontando, guarde o que eu vou lhe dizer agora, não está afrontando você, está afrontando o próprio Deus que está em você. Esta situação comprou uma briga feia. Esta pessoa que se levantou contra você, esta língua que ousou contra a tua vida, comprou uma briga do inferno, amado. Porque foi inflamada pelo inferno e agora é alvo do poder e da justiça de Deus. Aquilo que se levantou contra a tua vida, menino, meu filho, é alvo da ira e da justiça de Deus. Então é importante nós entendermos, amado, por que nós não fazemos justiça com as nossas mãos? Porque aquilo que se levantou contra nós já é alvo da justiça divina. E dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o que você percebe aqui nesta história? Que quem é seu inimigo, na realidade é inimigo de Deus. Quem é seu adversário, na realidade é adversário de Deus. Tem alguém lutando contra você? Está lutando contra Deus. Ah, mas é da minha família. Está lutando contra Deus. Avise que a coisa vai ficar feia. Ah, mas é crente. Ih, vai cair numa disciplina, numa correção e num açoite, porque está lutando contra Deus. Se você vem sendo afrontado, quem está sendo afrontado na realidade é Deus. Se alguém afronta a igreja do Deus vivo, na realidade está afrontando o próprio Deus. Por isso hoje o Senhor te diz: quem está te afrontando, meu amigo, está afrontando a Deus. E você vai temer o quê? Ele é que está já na justiça desta situação. Por isso o Senhor está dizendo: por que medo? Por que temores? Por que abaixar a cabeça? Por que ficar chorando? Por que perder noite de sonos? O Senhor te diz hoje o quê? Coragem. Davi teve uma atitude de coragem. Ele agiu. Ele não ficou sentado com seus irmãos. Ele não ficou ali sentado papeando com os exércitos, falando dos adversários, do adversário, do gigante. Ele não ficou ali falando das dificuldades. Porque este é o grande erro da maioria das pessoas, da maioria dos cristãos. Quando as pessoas se deparam com as dificuldades, sabe o que elas falam? Elas falam das dificuldades. Quando as pessoas se deparam com os problemas, com as questões difíceis, sabe o que elas pensam? Nas questões difíceis, nas dificuldades, elas ocupam o pensamento, elas ocupam os sentimentos, elas ocupam a boca para falar só nas dificuldades. E sofrem com as dificuldades. E confessam as dificuldades. E espalham as suas dificuldades para todo mundo. Davi não fez isso. Ele atacou o problema de frente, sem medo. Por quê? Porque Davi esperava a vitória da parte de Deus. O Deus cujo nome é inefável. Amém? Porque quando eu digo Jesus Cristo, quando eu digo Senhor Jesus Cristo, quando eu digo meu Senhor, eu estou falando de um nome que está sobre todo nome. E esta noite eu tenho que lhe ajudar a tomar uma atitude de confronto. Diga confronto. A não ficar acovardado. A não olhar para os 3 metros do gigante. A não olhar para o diagnóstico médico, para a ameaça que chegou, para a sentença do juiz, para aquele telefonema ameaçador. Amados, existe um Deus poderoso e vivo que age sobrenaturalmente em nosso favor, em nosso benefício. Diga glória a Deus. O nosso Deus não é um ídolo morto. O nosso Deus não é uma imagem sentada em cima de um cavalo. O nosso Deus não é uma imagem doce de uma santinha, não. Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Rei de Reis, Ele é Senhor de Senhores. Ele é o Rei da Justiça, o Sol da Justiça.
Ou Ele é o El Shaddai, Jeová Rafa, o Deus que cura toda enfermidade, o Criador do universo. E vou lhe dizer mais, o diabo tem que saber disso. Mas ele sabe, tem que saber pela sua boca. O diabo tem que saber que você sabe quem é Deus. O diabo tem que saber disso. Que nós desta igreja não nos acovardamos com absolutamente nada. Nós não tememos nada. Não importa de onde vem a ameaça. Não importa de onde vem a voz. Há uma voz de trovão para essas vozes todas, que fala mais alto e que tem a palavra final, amados. Nós não vamos ficar aqui falando de problemas e falando de doenças. Nós temos a solução. E há uma tarefa que Deus nos entregou. Como entregou para Davi. Aqueles 45 mil paralisados não conseguiram se mover quando o gigante gritou. E a tarefa que Deus deu a Davi foi, primeiro, não tenha medo. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Segundo lugar, ponha-se diante dele. Portanto, não fuja dele. Ponha-se diante dele. Mas a situação é tenebrosa. Deus é maior. E essa situação é alvo de Deus. Deus está na sua vida. E Deus, para atacar esta situação, vai usar você no confronto com esta situação. Ponha-se diante do gigante que lhe intimida. Terceiro lugar, vá contra ele. Deus diz que eu vou com você. Quarto lugar, você vai derrotá-lo. E você vai ver uma vergonha acontecer para o povo inimigo. Deus disse isso para Davi. Você vai derrotá-lo. Isso vai ser uma vergonha para os filisteus. Amado, Deus deu uma tarefa a você. Você tem que derrotar o sofrimento que está lhe assolando. Você tem que derrotar o sofrimento das doenças, das crises, dos problemas. Porque Deus, amados, está a nosso favor. Deus está a nosso favor. Amém? O Deus de toda graça te trouxe aqui hoje para dizer para você não ter medo de nada. Que aquilo que está se levantando contra você, está se levantando contra Deus. Se tornou um alvo da justiça divina. E Ele está te dizendo, olha, nós temos o nome de Jesus. Você tem a autoridade de Jesus. Você tem o poder de Jesus. Você tem a autoridade da palavra. Você tem Jesus na sua vida. Você tem os anjos de Deus que lhe cercam e lhe servem. Por isso, hoje, o Senhor te diz... Ninguém com medo neste ministério. Ninguém fugindo de coisa alguma. Se há um problema, se há uma crise, se há uma doença, se há uma ameaça, não valorize o diabo, meu amado. Enfrente o problema, derrote o problema, seja contra o problema. Nós já somos vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Você tem que crer nisso, você tem que se agarrar a esta palavra, porque do Senhor vem a vitória. É Ele quem dá a vitória a quem Ele quer. Ele deu a vitória a esta igreja, Ele deu a vitória a você. Ele dá a vitória àquele que é fiel, Ele dá a vitória àquele que crê, Ele dá a vitória àquele que se dispõe a fazer a tarefa de Deus. E quem vence os gigantes desta terra é você e sou eu. Então tem uma tarefa. Pode cair um raio? Pode. Como disse o bispo, pode cair dinheiro do céu? Pode. Mas Deus vai te dar o gostinho de ver o gigante cair diante de você. Deus vai te dar o prazer para você glorificar a Deus, de ver a derrota daquilo que te intimida. Amém. Portanto, a igreja não tem que se acovardar. Você que não tem que baixar a cabeça. Você não tem que ficar olhando o gigante e murmurando. O Deus que derrota gigantes está aqui e é a nosso favor. O gigante foi feito para cair. Disse hoje a minha irmã, numa testificação com a mensagem, com o Espírito de Deus, gigantes foram feitos para cair. Se você não sabe por que eles existem, hoje, nesta noite, o Senhor está te revelando. Gigantes foram feitos para cair. Amado, o gigante vai ter que cair. Ele foi feito para isso, para cair. Pode ser a ameaça que vier. Pode vir a ameaça que for. A voz que vai prevalecer é a de Jesus. A voz que vai prevalecer é a de Jesus.
A voz que vai prevalecer é a de Jesus. Por isso hoje o Senhor te diz: aleluia! E nós estamos vendo um Espírito trabalhando dentro de você, o Espírito de Deus. Salmo 62, 11 diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence ao gigante. Não, que o poder pertence a Deus. A quem pertence o poder? É o demônio, irmãos. Pomba gira dos infernos. Catacumba. Pena verde, azul, amarela. Não! Diga, o poder pertence a Deus. Ah, mas fizeram uma macumba das bravas contra mim. O poder pertence a Deus. Mas fizeram fofoca no meu emprego, me puxaram o tapete. O poder pertence a Deus. Mas tem alguém da minha própria família investindo contra a minha vida. O poder pertence a Deus. Ah, bispa, mas é um crente não sei da onde que fez uma cilada, falou de mim. O poder pertence a Deus. Ai, mas eu estou numa crise se arrastando financeira. O poder pertence a Deus para você vencer tudo isso. Amém. Se a igreja, amados, pudesse ser derrotada, Deus poderia ser derrotado. E Deus não pode ser derrotado. Salmo 33, 16. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, ai, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então nós temos uma tarefa esta noite. Você tem uma tarefa esta noite. Você vai se levantar com ousadia, com coragem, com firmeza, com fé. Você vai enfrentar as situações adversas, porque hoje o Senhor te diz: coragem. Vai enfrentar ou não vai? Amém. E quem vai vencer? Quem vai vencer? Diga, eu vou vencer. Diga, eu vou vencer. 1 Samuel 17, 47, voltando lá. Saberá toda esta multidão, disse Davi, que o Senhor salva. Vão saber quem está na tua vida. Os teus vizinhos vão saber. Os teus colegas de trabalho vão saber. A tua família vai saber. A tua comunidade vai saber. Quem já ouviu falar de você vai saber. Os teus amigos do passado, Deus vai dar um jeito deles saberem. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A partir da tomada de atitude de Davi, começa então uma ação vencedora. Por isso hoje o Senhor está dizendo coragem. Você vai tomar uma atitude e vai começar uma ação vencedora na sua vida. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, Davi se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. A ação de Davi, agora era uma ação poderosa, vencedora. A ação de Davi poria fim àquela questão. A sua ação esta semana vai pôr fim a esta questão que está lhe intimidando. Amados, nós vamos agir, porque grandes conquistas estão ligadas diretamente a atitudes. Não adianta blá, 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 blá. Deus quer ver atitudes. Atitudes implicam em ações poderosas. Deus já disse que o que está te afrontando é alvo da justiça de Deus. Então você vai agir com fé. Amém? 49. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu. Ele caiu. O gigante caiu. Ele caiu. É profético, já caiu, meu amado. Ele caiu. Diga, caiu o gigante. Caiu o gigante. Na ação, cai o gigante, meu amado. No movimento por fé, cai o gigante. A minha pergunta é: quem vai correr de quem? Quem vai correr de quem? Será que os crentes vão ter que ficar correndo sempre das investidas do inimigo?
Amado, quem tem que bater em retirada é o inimigo. Nós é que temos que pôr para correr os inimigos. Nós é que confrontamos situações. Para de ficar dormindo, se entupindo de remédio, indo em médico, fazendo terapia, se enfiando embaixo da coberta. Para de se esconder, para de querer mudar para o interior. Não, eu vou para o exterior. Não, eu não sei o que eu faço, eu estou desesperada. Não acabaram as possibilidades, só começou a tua vida. A graça de Deus está trazendo um bom futuro. O que virá será melhor. Não se esconda. Não se esconda. Não enfie sua cabeça num buraco. Confronte os problemas. Aleluia. Aleluia. O Senhor te diz esta noite. O Senhor te diz esta noite. Por que tanta coragem, bispa? Porque há problemas difíceis. Porque há problemas sombrios. Porque há problemas temerosos. Há problemas assustadores. Há problemas desesperadores. Mas não é por isso, meu amado, o tamanho do nosso Deus é maior do que qualquer problema que te confronte. Por isso o Senhor está dizendo tantas vezes à igreja: coragem, igreja. Coragem, igreja. Coragem, igreja. Porque quando Davi foi para uma ação de coragem, o gigante caiu. Você acha que uma pedrinha lisa de ribeiro faria ele cair? O que fez aquele gigante cair foi a coragem de um homem que confiava no Deus da sua vida, amados. O que parecia ser uma tarefa gigantesca, avassaladora, foi resolvida num minuto pelo poder de Deus. Tem gente que Deus trouxe aqui esta noite, que olha para a situação que intimida e diz: vai dar muito trabalho. Ah, meu Deus, vou ter que confrontar quantas pessoas? Para resolver isso, tem que passar por tantas pessoas. Quantas reuniões, quantas pessoas. E tem que voltar, tem que puxar o assunto lá de trás. Ah, mas não tem nada disso, isso é a tua mente lógica, carnal. Uma atitude, uma ação hoje, uma ação de confronto pelo poder do Espírito Santo na tua vida, vai fazer com que isso seja desbaratado num minuto. Não teve agressão do gigante, ele não pegou Davi, como faz a Mônica com o seu coelhinho. Não teve confronto de Davi com o gigante. Foi um instante, ele pegou a funda, foi para cima dele e falou: caiu. O que é que você estava esperando? Este culto, fala a verdade. Amanhã cai muitos gigantes, amado. Terça cairão outros tantos. Quarta cairão outros tantos. Porque o Senhor te diz hoje: glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo lá estava esperando um conflito sangrento, longo, demorado, agonizante. E Deus, amados, resolveu rapidamente e definitivamente o problema. Eu sei que tem gente aqui passando por perrengues violentos. Empresários que o governo não quer pagar o dinheiro que lhes deve. Causas na justiça que se arrastam. Pessoas que dependem de um dinheiro que está preso. Pessoas angustiadas com doenças. Gente nervosa com a situação financeira. Amados, tem que cair hoje. Nós não vamos mais continuar num conflito longo, sangrento, agonizante. Deus resolve a sua situação hoje, rapidamente e definitivamente. Hoje o Senhor te diz: bispa, mas eu tenho pouca capacidade. Irmão, do nosso pouco, Deus faz o suficiente para nós cumprirmos a nossa missão nesta terra. Amém? O muito de Deus substitui o nosso pouco. O poder de Deus substitui as nossas fraquezas na carne. As nossas armas não são carnais, são espirituais, mas são poderosas em Cristo Jesus para destruir fortalezas, anular sofismas e tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Deus vai mandar o seu anjo com a espada flamejante de fogo. Não pensa que você estará sozinho. Há um exército celestial pronto para lutar por você. Ele disse: a tua guerra é minha guerra. O poder de Deus torna obsoleto, amados, qualquer grande gigante desta terra. Amém? Então, coragem. Olha o seu irmão e diga: coragem. Mas dá-lhe um grito aí, vai. Com respeito. Coragem. Coragem. Olha para o de trás. Olha para o de trás que você não conhece ou conhece. Coragem.
Amados, há internautas precisando de uma palavra da igreja. Você só vai virar o rosto para trás. Eu vou dizer internautas, você vai gritar a palavra de ordem desta noite do Senhor. Internautas! Coragem! Aleluia, coragem. Algo grande está para acontecer, amados. Versículo 50 e 51. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, aleluia. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, pegou a espada dele, a arma do outro ficou na mão dele. O que o outro está intentando contra você vai vir para a tua mão. E desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, o diabo vendo que você venceu mais um dos dele, um energizado por ele, uma situação armada por ele, fugiram, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Já está batendo em retirada hoje. O diabo já está correndo de medo hoje. Porque Deus te diz hoje: sabe o que Deus faz? Deus impõe terror aos nossos inimigos. Você tem um inimigo, uma situação, uma causa, uma pessoa, um grupo. Essa pessoa vai fugir correndo de medo. Amém? Deus impõe pânico aos nossos inimigos. Não é pânico, não, a dança do Siri. Amém. Eles pediram para eu fazer, eu fiz. É pedido dos meus filhos. É que eu vi um personagem dançando e outro dia eu estava com uma camisola vermelha e imitei. Eles disseram: faça isso na igreja. A verdade, amados, é que para os nossos inimigos não tem dança de Siri. Tem pânico mesmo. Deus impõe pânico na vida dos nossos inimigos. Armas forjadas contra nós não prevalecerão. Não tema, o Senhor é com você. Hoje o impossível vai se tornar possível. O mal será extinto para sempre. Eu creio, amado. Deus trouxe gente aqui para acabar o mal da sua vida. Diga glória a Deus. Amados, nós somos seguidores de Cristo. Ou não? Amém. Você é crente? Amém. Todo mundo te conhece por crente? Amém. Então honre esse nome. Honre esse nome, esse chamado. Porque Jesus Cristo é mais poderoso do que qualquer exército. Ele é mais poderoso do que qualquer rei. Ele é mais poderoso do que qualquer ameaça desta terra. O Deus a quem servimos nos liberta hoje e instantaneamente e definitivamente. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele saiu do túmulo, Ele está conosco até o fim. Ele está aqui nesta hora, neste momento. Ele nos dá força para adquirir riquezas. Deus pode sobrenaturalmente, em segundos, mudar tudo. Porque hoje Ele te diz: coragem. O gigante para Deus é ninguém. Diga, o gigante para Deus é ninguém. Diga, para Deus é nada. Agora, Deus nos deu a tarefa de confrontar o gigante hoje. Amém? Então, se Ele abriu o Mar Vermelho, se Ele abriu o Rio Jordão, se Ele derrubou as muralhas de Jericó, se Ele estava naquela fornalha com Mesaque, Sadraque e Abidnego, se Ele estava na cova dos leões com Daniel, é porque Ele dá a saída onde não há saída. Ele dá a saída onde não há. O que Deus quer com esta mensagem, igreja? Que os cristãos tenham atitudes firmes. Que os cristãos tenham atitudes de coragem. Irmãos, problemas são provas. São testes que vão avaliar a nossa firmeza. Que vão avaliar a nossa coragem. Vão gerar crescimento espiritual. A nossa força da carne não é suficiente, não. O nosso intelecto não é suficiente, não. A nossa altura, robustez, não é suficiente, não. A nossa cultura não é suficiente, não. Mas no dia da adversidade, Deus faz do pouco muito. E hoje, o Senhor te diz: coragem. Salmo 50, 15. O que aconteceu? Não sei. Vamos lá. Oversize. Oh, aleluia. Eu tenho uma Bíblia, e você? Salmo 50, 15, na minha Bíblia, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Se você pedir, você recebe. Deus não age, amados, até que nós
creiamos que Ele pode fazer tudo. Deus não age até que nós enfrentemos no seu nome todas as adversidades da vida. Esta noite, e nesta noite, a trombeta de Deus está tocando. Anjos estão trazendo a vitória. Anjos estão aqui livrando, sabe? Estão curando, estão salvando, estão prosperando pessoas. Dê glórias a Deus. Diga, gigante, você é ninguém. Diga, gigante, eu acredito na vitória. Diga, Deus está me dizendo. Coragem. Olha o seu irmão, diga, Deus está te dizendo, amado, coragem. Quer saber? O gigante cai hoje, em nome de Jesus. Hoje é seu dia de vitória. Deus apenas usa as adversidades para você ver a glória de Deus na sua vida, meu amado. Hoje você vai voar mais alto. Você nasceu para viver no alto. Você nasceu para viver num nível superior. Você foi chamado por Deus para experimentar cada vez um patamar superior de vida. Você nasceu para confrontar. Você nasceu para enfrentar as adversidades. Você nasceu para vencer. Deus está lhe dizendo hoje: coragem! Aleluia! Hoje você vai sair daqui com um cântico de vitória. Amém? Então você vai gritar aí no seu lugar: gigante, você já caiu! Diga! Gigante, você já caiu! Você pensou nele? Amém. Mesmo? Vai falar para ele, ele vai ouvir. Em nome de Jesus. De novo, vamos lá. 1, 2, 3, já. Gigante, você já caiu. Já caiu. O teu grito é uma tomada de atitude. Se essa atitude for a tua atitude de fé, amados, não é aqui que nós estamos fazendo mise-en-scène com as coisas, nós queremos fazer um teatro, não é nada disso. Nós queremos que o povo de Deus acorde para o poder que Ele colocou dentro da vida deste povo. Povo que tem vivido nessa terra com um óleozinho, com uma fitinha, amedrontado, acorrentado, falando: tá amarrado, tá quebrado, tá pisado, o sangue de Jesus tem poder, sai pra lá, não me toma não, capeta. Olha o sal pra você, olha um pouquinho de enxofre, sai, sai. Amados, isso não é vida para um filho de Deus. Um filho de Deus olha uma situação maligna e diz: o sangue de Jesus já me lavou e já me fez mais que vencedor, e eu não temo nada. Arreda-te, Satanás, arreda-te, Satanás. Eu dou ordem. Eu tenho autoridade. E quem age assim, vê o problema cair instantaneamente. Amados, não foram 1, 2, 3, 4, 5 vezes na minha vida, não. Toda vez que eu me levantei com meu marido, que em casa a gente pegou uma situação e disse: agora, todas as vezes que nós demos ordens para os gigantes caírem, eles caíram instantaneamente. É que falta, sabe? Falta vencer a carne, não olhar para a situação, para a circunstância, olhar para Jesus, lembrar do poder que está na nossa vida e usar esse poder em nosso benefício. Nós temos que instantaneamente ver o problema cair. Amém? Amado, o Senhor hoje encerra este culto com o mesmo versículo que nós começamos. Atos 23, 11. Se você puder abrir, não importa o computador. Nós temos Bíblia e temos um coração que guarda a palavra do Senhor, que é terra boa. Atos 23, 11, parte A. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Pondo-se ao lado dele. O Senhor hoje se pôs ao seu lado. Você não está vendo? Quantas vezes o irmão que está ao seu lado diz: coragem. Você pensa que é o seu irmão que está lhe dizendo isso? É o Espírito Santo que habita nessa vida que está ao seu lado, que está lhe dizendo: coragem. Você vai derrotar todo o mal. Eu já lhe fiz mais que vencedor. Eu já lhe fiz mais que vencedor. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Hoje o Senhor te diz. E amanhã? E terça? Quantos gigantes aparecerem na sua vida? Qual é a palavra de ordem? Então em frente, porque ele já caiu. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. O Bispo Rai vem encerrar, dando a bênção final. Quero os ministros de louvor aqui no altar. Vamos crer, amados, vamos crer. O final do ano se aproxima, grandes conquistas, ainda muita coisa para vir para a sua mão, para a sua casa. Há muitas vitórias para serem consumadas na sua vida, há muitos negócios para serem fechados, há muita transferência de riqueza para chegar na tua mão, há muita saúde para você, há muitos sonhos para Deus realizar ainda esse ano, há alvos para nós alcançarmos, amados. Nós não vamos nos deixar intimidar por nada. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque quanto mais perto você estiver da vitória e da conquista, não é vitória da conquista, quanto mais perto você estiver da vitória e da conquista, mais o inimigo vai querer tirar o foco. Amém? Pode ser que amanhã você receba um telefonema bobo, uma má notícia, um telegrama, uma pessoa desdenhando, uma voz daquelas. Por isso Deus te trouxe hoje aqui. E hoje Ele te diz: essa é a palavra que você vai lembrar na hora de uma intimidação. E se você puder falar, fale. Se você não puder, pense. Vire de lado e declare: já caiu, gigante. Já caiu, já caiu. Fique com a palavra de Deus. Deus honrará a sua vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, as nossas armas não são carnais, são espirituais. A nossa confissão, Jesus, em linha com a Tua palavra, com um sonido claro, Jesus, pode, Jesus, colocar em debandada os nossos inimigos. Por isso, ó Deus, aquilo que nós aprendemos nesta noite, ó Deus, nós assumimos o compromisso de colocar em prática nas nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E Tu és a nossa capacidade, a nossa fortaleza e a nossa suficiência, Deus. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pelos brilhantes ensinamentos que nós recebemos nesta noite. Ó Deus, foram horas, foram momentos, ó Deus, inesquecíveis, ó Deus, que cooperarão para o nosso bem, para o bem da nossa família, Jesus, para o bem dos nossos negócios, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, ó Deus. Por isso nós saímos desse santuário, ó Deus, com o nosso coração em paz, em perfeita paz, com o nosso espírito alimentado, ó Deus, com essa maravilhosa palavra da graça de Deus, que tanta coragem, que tanta ousadia e intrepidez tem colocado em nosso coração, Jesus. Por isso nós declaramos, ó Deus, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida dos amados irmãos e aqueles que receberam essa palavra e que recebem nesse momento em seu coração, digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você precisar sair, saia. O Senhor hoje te diz: quem puder, cante conosco. Louve a Deus neste cântico final. Tchau, internautas. Boa noite.
Glória a Deus. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Até amanhã. Temos uma noite de oração e confissão. Não, estudo bíblico. Estudo bíblico. Quem ouviu oração e confissão, ouça estudo bíblico. Amém. E boa noite a todos. Amém. Dê um abraço do seu irmão e diga: Aleluia. coragem. Coragem. Boa noite.